pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal Escrever e Viver. Eu trago uma reflexão hoje para vocês sobre uma frase muito comum no Brasil, dita em contexto de brincadeira e levada a sério por muitas pessoas no nosso país em relação à nossa cultura, de que Deus é brasileiro. Eu trouxe uma reflexão muito interessante para vocês aqui por meio desse áudio. Primeiramente, isso é dito, gente, em um contexto de brincadeira, mas é levado a sério, principalmente porque a gente sabe que no Brasil existem algumas pessoas, alguns grupos, na verdade, religiosos com pensamento extremo, né, gente? E numa perspectiva global, ou seja, se a gente olhar ao redor da gente, né, a gente precisa tomar cuidado com esse tipo de afirmação, porque existe uma grande diversidade de pessoas e de crenças no mundo. E generalizar a nossa experiência regional é um grande problema, né? E eu vejo não só uma questão como uma questão problemática, mas como uma questão ideológica no discurso do brasileiro utilizado esse discurso, inclusive para monitorar uns aos outros. Eu vou dizer aqui para vocês alguns pontos que eu percebo a respeito disso e desse discurso. E no Brasil, gente, vigora algo, eu falo isso como um brasileiro que viveu mais de 10 anos fora do Brasil, imerso em outras culturas, e um grande crítico da nossa cultura, dos aspectos negativos que nos aliena. Num sentido, a crítica aqui, principalmente de gerar mudança, reflexão, né? Para que talvez a gente mude, para que a gente observe também, né, os nossos problemas, as nossas alienações. O Brasil tem uma perspectiva muito positiva consigo mesmo e dificilmente consegue observar os problemas que ele tem, né, como nação. E isso a gente costuma jogar esses problemas em cima do outro. O problema é sempre o outro. O problema a gente sempre está querendo no Brasil um messias para colocar nele ali ou alguém para poder fazer alguma coisa pela gente, para a gente nunca assumir a responsabilidade. Isso é muito cultural do Brasil. Em qualquer classe social eu sempre vejo essa redenção ao outro, esse se entregar desesperadamente ao outro. É por isso que a gente, inclusive, valoriza tanto estrangeiros, em detrimento às pessoas, né, no próprio Brasil, aos nossos semelhantes, né, numa perspectiva nacional. Então, gente, vigora esse monitoramento no Brasil de uns aos outros. Esse discurso ele é presente nas nossas interações, facilmente de perceber, cotidianamente a gente escuta isso. Às vezes a gente pega um táxi, sei lá, e alguém inicia um diálogo ali e vem com todo aquele murmúrio, aquela coisa de ficar falando, às vezes na parada de ônibus, ou então, né, eu não vejo ali uma separação dos sujeitos nas interações no Brasil, do espaço do sujeito. Esse espaço está sempre permeado pelo outro. E isso, gente, é uma estratégia de controle cultural que vigora no nosso país e muito problemática. E, ao mesmo tempo, uma falta de desconhecimento da gente mesmo e de evolução nossa como povo. Eu já morei em muitos países e eu nunca vi em nenhum país do mundo essas dinâmicas, mesmo nos países mais pobres ou nos países que têm uma perspectiva bem mais subjetiva, eu nunca vi esses espaços se misturarem tanto. Eu acho que grande parte dos nossos conflitos tem relação com isso. Quando a gente... Tem também um outro aspecto que é a euforia da alegria no Brasil, né, gente? Então, se você não concorda com o outro nesse sentido, né, esses discursos são proferidos, por exemplo, você pega um táxi, interage com alguém, aí a pessoa fala assim no final, fica com Deus, ou então, vai com Deus, né? É sempre um discurso assim, partindo do pressuposto de que a sua crença é a mesma crença que a minha. Como se a gente não pudesse discordar,
como se por eu ter nascido nesse país, eu compartilhasse de tudo que você experiencia como sujeito no mundo, né? E as pessoas são diversas em perspectiva nacional, cultural, né? Ainda mais em um país tão diverso, não reconhecer essa diversidade humana, principalmente no nível religioso, e a gente tem uma grande diversidade religiosa no Brasil, é perigoso e é perverso, né? Então, em outras culturas, a gente não vê isso dessa maneira, essas fronteiras, principalmente no nível religioso, desse jeito, gente. Então, isso é uma propagação também do ego, distorcida da experiência do sujeito, distorcida. Acho que isso tem um pouco a ver com falta de uma trajetória de consciência filosófica ligada à educação e de consciência, autoconsciência também como sujeito, e de falta de empatia. A gente fala que a gente é um povo muito empata, a gente, né? E o brasileiro vai lá na religião do outro, fica pulando de religião em religião, mas sempre nessa perspectiva de permutar nesses espaços, além do espaço dele, interrompendo o espaço do outro. Gente, isso é muito perverso, isso é muito problemático. Às vezes o outro, na interação, não quer. Esses espaços têm que ser separados, pessoal. A gente não precisa, porque a gente é um mesmo povo, a gente já tem uma identidade fragilizada, que eu até entendo a razão. Então, assim, somos diversos de norte a sul e não temos que compartilhar né, do mesmo discurso, das mesmas experiências. Em uma perspectiva cultural, gente, existem N religiões em um mundo tão diverso que tem budistas, ortodoxos, muçulmanos. Se a gente estabelece essas fronteiras desse jeito, né, entre Ocidente e Oriente, quem é o Brasil no cenário internacional para trazer uma perspectiva de religião, ainda mais sendo no nosso território, ela tendo se constituído de uma maneira tão subjetiva em alguns grupos ali, né, distorcendo a parte originária dela, né, desconsiderando principalmente outras religiões que existem também no nosso país. Isso não deveria ser um conflito, eu acredito. Né? E não só em relação a quem tem fé e quem acredita, a quem não acredita também, porque o mundo não é feito só por pessoas que creem em um Deus, por exemplo. Né? Isso entra, às vezes eu tenho a impressão assim de que entra para um nível de delírio coletivo, gente, para ser bem sincero, e de um nível de perversidade, de controle muito grande, né? Mas para você entender isso que eu estou dizendo, você tem que pensar um pouco, né? Não é uma coisa que você vai simplesmente abstrair porque eu estou dizendo ou porque, enfim, exige um pouco mais de reflexão e que você se desconstrua, né? Isso vai gerar dor de alguma maneira, né? E um incômodo a respeito do seu próprio posicionamento. Uma outra questão aqui interessante, no Brasil, às vezes, um estrangeiro de outro país, entra no contexto nacional e tal, e aí se identifica com algumas coisas assim, e isso já é o suficiente para entrar para o brasileiro proferir o seguinte discurso, de que esse daí já virou brasileiro, já esqueceu a cultura, exatamente como eu disse para vocês anteriormente, invadindo essa fronteira, esse espaço, né, até sufocando o outro, né, como se uma pessoa não pudesse estar no Brasil, viver no Brasil, ter a sua identidade lá relacionada à sua outra nação e paralelamente também se identificar de alguma maneira no Brasil, mas sem esquecer as suas origens. Né? Então, sempre uma perspectiva polarizada, assim, ou tem que se entregar ou não pode se entregar, entende, gente? Então, eu trago essa reflexão aqui, eu deixo essa reflexão aqui para vocês e desconstruo a partir da seguinte perspectiva: somos uma nação diversa
e estamos em um mundo diverso. E se a gente não olha para o mundo, para uma perspectiva além do nosso arredor, ou com uma perspectiva muito protegida em cima disso, principalmente em uma esfera coletiva, isso é muito perigoso, né? Como se polarizando tudo entre bem e mal, entre aquele que está na igreja, aquele que não está na igreja. E eu tenho certeza que dentro das instituições religiosas, muita gente, né, está ali e o dito Deus, né, não está na pessoa, né, gente? Tem muita gente fora de religiões ali que são pessoas de grande fé, por exemplo, e também eu não vejo um problema numa perspectiva social e não religiosa, as pessoas não acreditarem, por exemplo, em Deus ou terem outras religiões, né? Quem é o Brasil nesse planeta tão diverso para o brasileiro proferir esse tipo de coisa, gente, né? Isso é muito perigoso e muito perverso. Um outro argumento aqui é de que se existe, gente, um Deus benevolente, ele é brasileiro, por que o Brasil enfrenta tanto, por somos uma nação tão problemática, né? Com tantos índices de violência, e aqui eu não estou generalizando, no sentido, todo país é assim, não. Temos uma realidade muito diferente, né, das outras nações. Então esse tipo de afirmação é muito perversa para o contexto nacional, para o contexto de uma elite que tenta manipular, para um contexto de problemas ligados à educação. Então, quando falta, né, um pensar próprio, um investimento em educação, instituições religiosas ali vão ter uma função, ONGs também, social muito forte, né, gente? Mas isso também é perigoso e está ligado a poder, né? Isso implica a falácia da particularidade brasileira, do particularismo. O que isso significa? Dizer que Deus é brasileiro é uma falácia nesse sentido. É como generalizar a sua existência. Você é um grão de areia nesse mundo, para todos os outros contextos. E é uma falta de empatia muito grande, né? Essa que é a reflexão que eu queria trazer aqui para vocês a respeito do que é dito, do que está no nosso inconsciente popularmente. Mesmo que seja num nível de brincadeira, não faz o menor sentido, é importante desconstruir isso, principalmente no nosso contexto cultural e religioso, de que Deus é brasileiro, né? Isso não passa, ao meu ver, de uma distorção egóica do sujeito no Brasil em relação a controle social. Um grande abraço a todos. Tchau, tchau.